por 2-1, não pegou na bola. A Noruega dominou o jogo por completo. O Brasil perdeu algumas chances, perdeu um pênalti, teve a jogada do Endrick, o goleiro fez boas defesas, como o Alisson também fez boas defesas, mas se você for olhar no geral, o Brasil ficou correndo atrás da bola enquanto a Noruega tocava. O Haaland fez 2 gols, né? Todo mundo conhece o Haaland, assistem a Premier League, assistem as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu assisti o Haaland 2 vezes aqui na Copa do Mundo. Eu escrevi sobre o Haaland, eu falei nos programas sobre o Haaland. Ele não precisa espaço para correr, ele caminha o jogo todo, ele fica esperando um espaço para ele entrar, ele gosta de antecipar o zagueiro, e ele fez 7 gols nessa Copa e 6 foram de primeira. Só o segundo gol hoje que ele dominou e bateu. Então ele não correu, ele não precisa correr para fazer gols. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir pra Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele estava bem, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa, muitos influenciadores, muitos fizeram campanha, né? A convocação final da Copa do Mundo, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. E hoje nós estamos voltando para casa, a seleção brasileira está indo embora e a Noruega está seguindo em frente. Então o que eu digo é o seguinte: se não mudar tudo nessa CBF, se não mudar tudo nessa seleção brasileira, nós vamos continuar passando vergonha e cada vez pior. Nós somos eliminados pela Bélgica, pela Holanda, pela Croácia, pela Alemanha e pela Noruega agora. Então é isso, o Brasil volta para casa e até 2030. Vamos ver se alguma coisa muda. Espero que vocês não peçam. Sem vergonha, né? Um ciclo sem vergonha que foi feito na seleção brasileira, desde já presidentes antigos, né? Que não entendem nada de futebol, que não sabem nada de gestão. Então, eu sou um cara que tenho a minha crença e entendo que, como diz a Bíblia, a lei da semeadura ela não falha. E o que nós estamos colhendo foi o que nós semeamos nesse ciclo horroroso da CBF, sabe? Então, assim, é muito complicado. Nós tínhamos esperança porque o brasileiro, de fato, ele tem muita esperança, porque a gente torce para a nossa seleção brasileira, né? Mas acabou pagando por todo um ciclo. É claro que nós vamos falar aqui dos erros de hoje, de jogadores, porque é muito fácil você colocar a culpa só no treinador. O treinador tem culpa, sim. Nós trouxemos um dos maiores treinadores da história e ele é o primeiro, é o culpado, tem que ser culpado, sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Muito pra mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar pro Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, 2 caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou, um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém pra fazer a pressão. Se fosse um treinador, o Brasil tava fudido, essa é a grande realidade. Quero falar o seguinte aqui, o Brasil pode até ganhar o jogo, mas o dia que nós tivermos medo da Noruega, tá tudo errado. Brasil tem uma frase minha que eu digo: medo de perder, tira a vontade de ganhar. Cacete! Cara, nós temos que agredir os caras, temos que partir pra cima dos caras. O Endrick tinha uma chance, cara a cara com o goleiro, cara a cara. E ele adiantou mais a bola, ele errou a finalização. O Vinícius Júnior poderia ter pego a bola no pênalti pra bater. O cara dele chamou a responsabilidade. Os nossos atacantes não. Não pode, num jogo de mata-mata. O Endrick perdeu o gol, que ele perdeu. Não pode perder, não pode. Ah, ele é novo, dane-se, foda-se que ele é novo. Ele é jogador de seleção brasileira. Entrou, teve a bola cara a cara, tem que fazer o gol. Jogo de mata-mata não perdoa. Os caras têm um atacante que é foda e fez o gol. Os nossos não fizeram. O Brasil jogou bem. A culpa não é do Ancelotti. O Ancelotti não joga bola. O Ancelotti não faz gol. E os nossos atacantes hoje não fizeram. Tem que ser sincero, porra. A chance que o cara teve, ele fez a porra do gol. Eu sou o cara que mais dá moral pro Vinícius Júnior, então eu posso falar. Num jogo como esse, 8ª de final de Copa, é o cara do time que tem que chamar a bola. É o cara do time que tem que pegar a bola, botar debaixo do braço e cobrar o pênalti.
Eu acho, sem querer culpar o Bruno Guimarães, sem querer botar a culpa no Vini, mas num jogo desse, jogo grande, o cara do time é o que tem que pegar a bola, me dá. Eu que vou bater o pênalti. Minha opinião. É ele, é o cara que tá decidindo a Copa, é o cara que tá carregando o Brasil. Eu senti falta do Vinícius Júnior pedir a bola e cobrar o pênalti. Então, desde 2006, 10, 14, 18, 22 e agora 26, no primeiro jogo contra um time europeu, seleções de uma prateleira mais alta, a gente vai embora para casa. Em diferentes fases, mas no primeiro jogo contra um time europeu em Copa do Mundo, eliminatório, a gente volta para casa. Cada eliminação tem a sua história, evidentemente, e a gente vai conversar sobre a de hoje. A de hoje, para mim, é que o Brasil não mereceu, não só pelo jogo de hoje. A Noruega foi melhor do que o Brasil, na minha opinião, pelo menos mais efetiva, mas por tudo aquilo que a gente não fez nesse ciclo de Copa do Mundo. Foi muito ruim o trabalho da seleção brasileira nesse ciclo. Não é nenhuma garantia de que se você trabalhar bem por 4 anos, você vai levantar o caneco. Não é. Mas a gente pode pelo menos tentar nos próximos 4 anos, né? A certeza é que quando a gente olha para trás e olha o que foi o ciclo do Brasil, ele foi muito ruim, muito ruim. A gente foi punido por aquilo que fizemos no jogo de hoje, mas, na minha opinião, também da maneira como trabalhamos nesses 4 anos. Espero que, passada a dor dessa eliminação, a gente pelo menos tente trabalhar direito nos próximos 4 anos, porque se a gente não tem mais os melhores jogadores do mundo, hoje são os franceses, quem sabe com um trabalho sério, a gente volta a ocupar... O Neymar para a próxima Copa, tá? Beleza? Vocês são as Neymarzetes e influenciadores puxa-saco do Neymar. Bom, eu saí da muvuca lá de baixo, vim aqui pra cima, tô no Instituto Beca aqui do meu amigo Júlio, que aqui pelo menos eu posso ficar à vontade pra xingar essa desgraça dessa seleção brasileira aí. Que pipocou pra Noruega. Gente, nós pipocamos, nós ramelamos 36 anos depois, numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo. Nós ramelamos pra uma seleção que não é uma grande potência da Europa não, tá? É a Noruega. A gente nunca ganhou deles, mas era a Noruega. E nós ramelamos para eles 36 anos depois, numa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Não posso achar isso normal. Há alguns dias eu fiz um vídeo aqui falando, respeitem o velho. Hoje eu não vou respeitar, não. Nos faltou um sistema pré-determinado, e eu não acho que foi só problema de execução, não. Um sistema pré-determinado. Eu não posso achar normal que a Noruega contra nós numa Copa do Mundo, sinceramente, tenha quase 70% de posse de bola e a gente com 30 ligando um contra-ataque durante o jogo. Me cita um jogador que tenha jogado bem. Um jogador. Me cita um jogador. Seleção brasileira não sabe nem bater, não marca duro, não teve postura, nos faltou postura. Vocês viram o Paraguai contra a França? Ah, mas o Paraguai ficou pelo caminho. Ficou porque falta bola, qualidade. Mas postura a eles não faltou. Eles encararam o jogo com uma grande decisão, como uma grande decisão. E o Brasil assistiu a Noruega jogar. Seleção sem personalidade, seleção sem postura, faltou personalidade, faltou postura. Ah, se isso acontece com um treinador que não é do tamanho do Carlo Ancelotti, hein? Que depois do jogo deu uma rameladinha também, não falou, mas depois foi obrigado. Então algo vergonhoso aconteceu. 36 anos depois, o Brasil saiu numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo contra uma seleção que não é nenhuma grande força da Europa. Ficamos mais uma vez para uma seleção europeia, ficamos mais uma vez para a Noruega e a gente não conseguiu ganhar deles. E você que estava vendo o jogo deve ter pensado, aliás, a gente só não pensou aqui, a gente falou, gente, esse ritmo que o jogo está andando aí só interessa a Noruega, porque se chegar uma bola no Haaland, ele vai guardar, chegaram 2. A nós o pênalti aos 13, nos pés do Bruno Guimarães, que cobrou 3 pênaltis na carreira. Tinha 100% de aproveitamento e estava bem na Copa. Cobrou 3 pênaltis na carreira, sobrou para ele, ele foi lá e o que ele fez? Rebolou, bateu mal a meia altura, fraco no meio do gol, praticamente no meio do gol, facilitou a vida do goleiro, depois sobrou uma bola para o Endrick, esperar que um garoto, aliás eu esperava, né? Mas não vou culpar o Endrick, nem vou culpar o Bruno Guimarães, eu vou culpar a nossa falta de uma estratégia pré-definida pelo treinador e a execução dos demais, dos bruxos do Carlo Ancelotti, que mais uma vez não funcionaram. Vexame nos Estados Unidos. É isso. E agora que vem um novo ciclo, sem os bruxos do Carlo Ancelotti. Passar bem. Hoje, a seleção brasileira fez o primeiro tempo, eu tô com o Vitor Sérgio. Aceitável, bom. Mas com as trocas, hoje, o responsável pela eliminação da seleção brasileira chama-se Carlo Ancelotti, que foi
colocado como um grande treinador, talvez o melhor treinador de seleções que estão disputando a Copa do Mundo. Mas hoje ele fez tudo errado. Substituições que pioraram a seleção brasileira. Escolhas de um esquema que ele acreditava lá atrás e que não deu certo. Agora a pergunta que eu fiz há 45 dias atrás, há 60 dias atrás, fazer um novo contrato com o Carlo Ancelotti antes de ver o desempenho dele em uma Copa do Mundo, era o caminho mais viável? Era o caminho certo? Me parece que hoje o Ancelotti colocou muita coisa a perder. Eu queria entender o porquê da renovação do contrato do treinador antes da Copa do Mundo. Porque fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivales, também de nosso, o melhor na seleção era Rafinha, obviamente que estava aquele momento no campo, o melhor a tirar o pênalti Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha e Bruno Guimarães, era Bruno